Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse aqui é um exercício do Mackenzie. As fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente, ou seja, são nesta ordem. Fases de agregação são fases do estado físico da matéria, tá? Então, quando a gente fala esse nome fase de agregação, a gente está falando do quê? De sólido, líquido, e estamos falando do gasoso, beleza? Então, temos aqui 4 substâncias: mercúrio, amônia, benzeno e o naftaleno. Temos aí os valores de pontos de fusão e temos valores para pontos de ebulição dessas 4 substâncias. Então, como que a gente vai fazer esse exercício aqui? Ele pode ser feito de duas formas. Uma é uma análise direta na tabela e outra é a gente utilizar termômetros para fazer esse exercício. A análise direta na tabela seria algo mais ou menos assim. Olha só, eu tenho 3 estados, né? Eu tenho o estado sólido, eu tenho o estado líquido e eu tenho o estado gasoso. A mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Ou seja, entre o estado sólido e o estado líquido, a gente tem uma coisa que a gente chama de ponto de fusão, tá? Entre o estado líquido e o estado gasoso, a gente tem um ponto que a gente chama de ponto de ebulição. É uma determinada temperatura aonde ocorre essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente pode dizer o seguinte: se eu tenho temperaturas que elas são menores do que o ponto de fusão, significa que eu tenho um sólido. Se eu tenho temperaturas que são maiores do que o meu ponto de fusão, mas menores do que o meu ponto de ebulição, eu tenho um líquido, beleza? Se eu tenho temperaturas que são maiores do que o meu ponto de ebulição, então eu tenho um gás. Basicamente é isso. Então, vamos ver o seguinte. Por exemplo, se eu tomo uma temperatura que ela é de 30 graus Celsius, tá? É a temperatura que o exercício deu pra gente. Aí ele vem e pergunta pra gente assim: o mercúrio a 30 graus Celsius, ele é o quê? Ponto de fusão, o 30 graus Celsius, ele é maior ou menor do que menos 38,87 graus Celsius? Ele é maior, né? 30 graus Celsius é maior. Só que ele é maior ou menor do que esse ponto que a gente tem aqui, que é o ponto de ebulição de 356, é menor. Então, a gente concorda que essa temperatura de 30 ela vai estar entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão? Ela vai estar aqui no meio? Ela nem vai estar aqui na frente do ponto de ebulição e nem lá atrás do ponto de ebulição. Ela vai estar aqui no meio, certo? Então, significa que a gente tem o quê? O mercúrio no estado líquido, porque a temperatura de 30 ele está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, aqui na frente eu vou colocar o mercúrio é um líquido. A 30 graus Celsius, a amônia é líquido, gás ou sólido? Bom, aqui eu tenho, abaixo de menos 77 não vai estar o 30, porque ele é maior do que menos 77. Mas ele também não vai estar no meio, entre menos 77 e menos 33, porque essa temperatura de 30 graus Celsius é maior do que as duas, então ela vai estar para cá. Ou seja, estará acima do estado que a gente chama de estado de ebulição, ponto de ebulição, vai estar no estado gasoso, tá? Gasoso é aqui, líquido é aqui e o sólido é aqui, certo? Então, vamos estar falando aqui no estado gasoso. Então, a amônia ela estará no estado gasoso. Agora, o benzeno, ele vai ser sólido, vai ser líquido ou vai ser gasoso a uma temperatura de 30 graus Celsius? Bom, o 30 graus Celsius não está entre 5,5 e o 80,1? Sim, então ele vai estar no estado líquido. Pronto, olha como é tranquilo. A 30 graus Celsius ele está entre o 80 e o 217, acima do 217, ou seja, ele vai ser gasoso. Ele está aqui entre, ele vai ser líquido, ele está abaixo de 80. Está abaixo de 80, né, professor? Você está falando de 30, 30 é menor do que 80, então o naftaleno vai ser um sólido a 30 graus Celsius. Então, beleza, ó, naftaleno, sólido. A gente encontrou, então, nessa respectiva ordem que a gente fez, né? Líquido, gasoso, líquido e sólido. Vamos colocar aqui reto, ó, líquido, depois gasoso, depois líquido, depois sólido. Agora é só encontrar a alternativa correta. Bem tranquilo fazer assim, né? Nem precisa fazer aquele método de termômetros que eu mostrei em outras aulas, né? A gente montava um termômetro para botar
as temperaturas, a gente pode fazer direto na tabela. É bem mais fácil, bem mais rápido. Pelo menos eu falo assim, eu acho que é um pouco mais fácil porque você não tem que riscar tanto a folha, tá? Dependendo da sua prova, você não tem esse espaço. Então, líquido, gasoso, líquido e sólido vão estar onde? Ó, começa com líquido, ó, tá errado. Líquido, sólido, tá errado. Líquido, gasoso, líquido e sólido. Letra C é a alternativa correta. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso daí. A gente termina aqui mais uma questãozinha de química e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos, para que eles também possam aprender um pouquinho aqui com o canal Estuda Mais, beleza? Ah, e não esqueçam de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste, mas acaba se esquecendo de se inscrever e depois vai demorar muito tempo para que vocês encontrem outros vídeos nossos aí por essa internet maluca, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sininho e assim vocês poderão estar sempre encontrando os nossos vídeos e assistindo, né? Dando aí um pouco de audiência pra gente e aprendendo um pouquinho do nosso conteúdo, beleza, pessoal? É isso aí, um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula.